objetivo essa noite é falar da grandeza de Deus, de sua grande compaixão e misericórdia, para que os nossos olhos possam ter esse farol nesse ano que está por vir, e possamos, diante das circunstâncias, olhar, entendendo quem é o Deus a quem servimos, a sua grandeza e o seu imenso poder. Mas antes, eu gostaria de trazer também um pouco da nossa responsabilidade como seres humanos, até para que nós não entendamos mal a grandeza de Deus e venhamos a entrar num pensamento contrário àquilo que a palavra tem a nos falar. Porque toda vez que chegamos a esse ponto, não é o último dia, mas é o último culto, o último domingo do ano, costumamos fazer aquele fechamento para balanço. Pelo menos isso é muito natural. E nós precisamos sim pensar no decorrer do que aconteceu esse ano, nesse balanço, porque isso é nossa responsabilidade. Como é que nós vamos adentrar 2025? Zerados? Ou entraremos com as pendências desse ano? Entraremos com coisas mal resolvidas esse ano ainda? Ou de fato, 2025 será um ano novo? Um ano de novas esperanças, de novas expectativas. Isso é o balanço. É nossa responsabilidade. Porque quando nós adentramos um ano novo com pendências antigas, nós estamos falhando na nossa responsabilidade. Nós estamos falhando naquilo que nos cabe, naquilo que nós precisamos fazer. Porque quando eu vou falar da grandeza de Deus, do que Deus é, quando nós nos eximimos disso, nós colocamos em Deus aquilo que nós precisamos fazer. Isso não é correto. Nós precisamos tomar as atitudes que têm que ser tomadas, as decisões que precisam ser tomadas. E adentrar de fato esse ano novo com as expectativas do ano novo, não carregando uma bagagem antiga. E meus irmãos, de fato nós deixamos a desejar. Falo nós porque é difícil zerar todas as áreas da vida. Mas é importante entender que ainda tem trabalho a ser feito. Deus ele vai dizer na sua palavra que nós somos o seu templo. E aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então a gente mora de aluguel. Como se fosse assim, podemos dizer. Nós pagamos o custo, cuidamos do imóvel, mas não somos dono dele. O dono dele é o Senhor. Pelo menos nós que acreditamos em Deus, que professamos a fé no Senhor. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Mas nós temos que fazer o que buscar. Pois bem, entendendo bem isto, fazendo cada um a viagem em sua vida, o que foi esse ano, o que aconteceu, as coisas que experimentamos, as expectativas para o ano novo, guarde isto contigo. Vamos agora falar da grandeza de Deus. O contexto aqui, meus amados irmãos, era o que antecedia ao cativeiro babilônico. Deus, por meio dos seus profetas, tinha avisado que, pela desobediência do povo, o povo iria entrar cativo em Babilônia. Então, o que esperava, a expectativa desse povo, do futuro em si, não era boa. E não é diferente da nossa, não. Quando nós pensamos no ano que vai vir, das condições que o mundo está caminhando, nós não temos boas perspectivas. Isso é um fato. Até porque nós experimentamos a piora do tempo. Cada ano que passa parece que piora a estrutura moral da sociedade, os governos humanos, o que o ser humano tem se tornado. Há uma piora, isso é fato. A perspectiva não era boa, assim como daquele povo não. Eles iriam adentrar uma cidade antiga, uma cidade desconhecida, uma língua desconhecida, seriam escravos. A realidade era dura, porque falharam na sua responsabilidade de ser povo de Deus. Falharam em sua responsabilidade de fazer o que tinha que ser feito. E agora eles iriam pagar um preço alto. Mas Deus ele é tão bondoso e maravilhoso que ele se revela em tudo isso.
E aqui Isaías, tratando a respeito dessa grandeza de Deus, eu separei só para não ser alongado esses pequenos versículos, que são suficientes para o que nós precisamos. Esse farol que nós precisamos para esse ano de 2025, que está à porta. Volto a dizer, o que temos que fazer, temos que fazer. Mas, louvado seja que nós temos o Senhor nas nossas vidas. Meio a situações caóticas, mesmo em meio a um futuro incerto, nós temos o Senhor. Isaías aqui, ele começa trazendo o seguinte, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Havia ali um misticismo terrível, o povo adorava os astros. O que o profeta está querendo passar para aquele povo é o seguinte: vocês estão adorando aquilo que é totalmente inferior. Olhe a natureza, olhe o que foi criado. Quem foi que criou essas coisas? Ele se revela nisso. Deus se revela em sua criação. Olhem para o Senhor, veja quem criou, olhem para o alto. E as pessoas que fazem estudos, fazem algumas conjecturas, diziam que aqueles que estavam acostumados a servir outros deuses, olhavam para baixo, olhavam para aquilo que estava talvez patente aos seus olhos. Mas não, você não deve olhar para esse lado. Você deve elevar os seus olhos. Olhe para cima. Contempla quem criou, contempla quem fez. Ele é muito superior. E continua dizendo: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas lhe contadas. Estudiosos, astrônomos dizem que na Via Láctea, aproximadamente, dizem, 400 bilhões de estrelas. No universo todo, eles dão um número lá, 1 trilhão, 1 bilhão de 10 trilhões. É um número que você não consegue nem botar, porque não dá para contar, mas eles jogam para o alto, ou dão uma estimativa e dizem que tem um número. Elas são bem contadas, o homem não consegue contar. Zé está dizendo o seguinte: Deus, o Criador, ele domina esse exército. Essas estrelas bem contadas. E conhece cada uma delas pelos seus nomes. Meus amados irmãos, é a grandeza de Deus. Um pouquinho antes, no versículo 18 ali, ele vai dizer que o mar, ele cabe na palma da mão do Senhor. Dizem que nós, do planeta Terra, habitantes, somos 8 bilhões de pessoas, por aí. Se pegando o número que eles estão dizendo aí, só aqui na nossa Via Láctea, 400 bilhões de estrelas. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Ele sabe sim quem você é. Ele sabe quem é o seu nome. Ele sabe quem é cada um de nós. Ele nos conhece. É esse farol que temos que olhar. Esse Deus que conta as estrelas, que sabe cada uma do meu nome. Ele sabe quem é cada um de nós. Ele é pequeno. Se ele pode saber o nome de 400 bilhões de estrelas, 8 bilhões de seres humanos, não é difícil para ele. Ele sabe quem somos. Ele sabe cada um das estrelas. E diz que ele chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder. Quando ele chama, nenhuma delas falta, elas o obedecem. Deus é majestoso demais, poderoso demais, em força, em poder, e nele nós podemos confiar. Ele está trazendo aqui um retrato da grandeza de Deus, para que o povo pudesse olhar para essa grandeza, quando chegasse o destino de chegar à Babilônia. Diante de uma realidade difícil, ter a quem olhar. Nós não sabemos como será o nosso ano, quais serão os desafios que iremos enfrentar, quais serão as situações, mas nós temos a quem olhar. Esse Deus que nos conhece pelo nome, esse Deus que é forte e poderoso, nós temos a quem olhar. Olhe para o alto e contemple. Porque a mentalidade, a perspectiva, que esse é o meu objetivo aqui, da nossa mudança de mente, justamente para que nós possamos, até em meio a uma realidade difícil, conseguir viver a bondade de Deus,
conseguir ver a misericórdia de Deus, conseguir ver a grandeza de Deus na nossa vida. Porque nós não dependemos do que os governos serão, nós não dependemos de como o mundo vai seguir, nós dependemos desse Senhor que sabe o nome de cada uma de suas estrelas. E nele nós temos que confiar. No Salmo 84, o salmista vai dizer o seguinte: o Senhor, Ele é um escudo. Nele nós podemos confiar. Ele não nega bem algum àqueles que andam em retidão. Ele é um sol e é um escudo. Ele é. E é nele que nós precisamos fiar a nossa mente. Ele está revelando a grandeza de Deus. Porque, pois dizeis a Jacó e falais, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Talvez eles poderiam falar, a nossa causa está perdida, Deus não nos contempla. Quem disse isso? Ele contempla sim, quem criou até os confins da terra, ele vê. Mas aqui o que está imbuído é o seguinte: o que falta é a obediência a Ele. O que falta é assumir a responsabilidade que temos que fazer. Porque na falta disso, a gente perece. De fato, Jesus, quando afirma categoricamente, é a maior verdade: sem mim, nada podeis fazer, porque tudo é dele. De fato, a mensagem que cada centímetro da terra pode ser que é dele, é dele. E aqui a expressão não diz que Deus te esqueceu porque não viu a tua causa. Não é essa a pergunta, Ele vê. A pergunta é o que nós temos feito, como temos vivido, como temos andado. Porque é isso que de fato importa para o ano que está por vir. Porque se nós continuarmos da mesma forma que estamos agora, adentrarmos para frente, nada vai mudar. A mentalidade antiga, ela não vai trazer novidades de nada. Eu quis dizer da responsabilidade, justamente para não entender errado, que é uma palestra motivacional ou uma pregação de coach. Não tem nada disso. A responsabilidade a gente tem que fazer. Nós temos que cumprir. O que está em pauta aqui é que esse Deus forte, poderoso, que é sol e escudo, que me contempla, Ele requer de mim que eu assuma a minha responsabilidade como seu filho. Então não está desapercebido. E se você, meu amado irmão e irmã, fiel, servo do Senhor, não deixe que nada venha te persuadir ao contrário, talvez por qualquer circunstância, que Deus não está te vendo, que não te ouve, não, Ele está te vendo sim. Ele te contempla sim. E quanto mais você o buscar em sua fidelidade, tenha mais segurança sim, que Deus está. Talvez num dissabor, num momento de complicação, não turbe o teu coração. Olhe para esse Deus majestoso, que Ele te contempla sim. A grande questão é, caminhando com Deus, fique seguro. Caminhando à parte de Deus, se preocupe. Porque o povo está entrando no cativeiro, mas está tendo uma mensagem de esperança. Para quem crê. Para quem nela viesse se agarrar. Não ficasse questionando, Deus não me ouve. A minha causa Ele não julga. Não, nós estamos entrando em Babilônia porque nós não obedecemos o Senhor. Mas nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltar atrás. Nunca é tarde para voltar ao Senhor. Então eu vou para o cativeiro, mas eu vou olhando para o Senhor, contemplando a sua grandeza, porque nele nós podemos confiar. Ele continua. Deus não se cansa e nem se fadiga. Ele vê. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse é o nosso Deus. 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nem para vigor. É isso aqui que temos que nos agarrar. Ele dá força ao cansado.
A grande questão, por isso que eu estou trabalhando na grandeza de Deus, é a nossa parte. Deus é uma fonte inesgotável. O seu entendimento ninguém consegue esquadrinhar. A sua força, o seu poder é imenso. O mar, ele cabe na palma de sua mão. Essa fonte inesgotável, ao invés de nós irmos a Ele com um barril, nós vamos a Ele com uma xícara de café. E queremos ver a grandeza de Deus como? A força aqui, Ele vai dar alcançado, sim. Ele vai dar vigor, sim. Mas aqueles que buscam verdade com força, aqueles que desejam, aqueles que querem, recebem dessa fonte inesgotável. Eles não recebem nada porque vai com um recipiente pequeno. Esse é o problema. Por isso que nesse ano de 2025, precisamos entrar com essa mentalidade. Eu vou ir com o máximo que eu puder. Eu vou buscar mais ao Senhor. Eu vou me apegar mais a Deus, para que Ele possa me dar força na minha fraqueza, para que Ele possa me dar vigor na minha debilidade. E Ele dá. Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor, nosso Deus. Ele dá, Ele multiplica as forças ao que não tem no vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem. Aquilo que é o símbolo de força, que é a juventude, perece, não consegue ir avante, não. Porque nós não somos seres independentes. Nós somos seres dependentes. Volto a dizer, sem mim, nada podeis fazer. Nós dependemos da força que vem do Senhor. Nós dependemos do vigor que vem do Senhor. E bem-aventurados são esses que colocam sua força nisso. Porque terão energia, terão força quando estiverem esvaindo-se. Força do Senhor. Os jovens do seu vigor, na sua presunção, na sua loucura, caem. Porque é uma força abraçal terrena e fraca. Aí o profeta vai dizer o seguinte, olha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse esperar aqui não é parado na esquina de braços cruzados, não. Esse esperar aqui é fazendo a sua responsabilidade, fazendo o que tem que fazer, mas entendendo, eu dependo do Senhor, a minha força vem do Senhor, a minha esperança é o Senhor, não importa o que venha acontecer, é para Ele que eu vou olhar, e é Ele que vai renovar a minha força. Aleluia! E assim será. É essa mentalidade que nós precisamos adentrar esse ano que está por vir. E vou te dizer, total dependência de Deus. Porque o cenário não é bom. Em todos os aspectos. Não é bom. E é a mesma coisa para aquele povo. Vocês vão entrar numa terra estranha. Mas se vocês esperarem no Senhor, vocês renovarão as suas forças. Eu sei que há tantas batalhas difíceis que nós atravessamos. O objetivo é esse, meu amado irmão. No ano que está por vir, em meio a todas essas batalhas, você ter a força restabelecida na quantidade certa. É você obter do Senhor o que você precisa para avançar. É ter do Senhor o que você precisa para não parar. É essa a ideia. Porque senão a gente vai chegar, quando fechar o balanço do ano que vem, a gente vai estar ainda num círculo, andando sem avançar. Carregando para 2026, se assim Jesus permitir e acontecer, as bagagens de 2024, 2023, 2025, 2019, 2010. As coisas que já eram para terem sido superadas. Porque se Ele dá força ao fraco, se Ele é uma fonte inesgotável, não tem sentido a gente está ainda cambaleando no que tange a fé, no que tange a esperança no Senhor, no que tange a certeza da sua graça. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias.
correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu gosto de Davi, quando ele não leva o salmo de cabeça, quando ele fala assim: com o Senhor atravesso um exército inteiro. É isso aqui. Não há canseira, não há fadiga, porque está obtendo a força do Senhor. Está olhando para o Senhor. As batalhas são difíceis, são. Eu não estou aqui minimizando não, porque é guerra para todo mundo, irmão. É. Mas é o olhar, a mente, de eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Buscar o Senhor. Qual é a minha parte? Orar mais. Qual é a minha parte? Conhecer a sua palavra. Qual é a minha parte? Me esforçar. A minha parte é estar alinhado com Ele. Porque Deus não vai entregar a sua força a qualquer um. Para quem espera nele, para quem está nele, para quem depende dele. Quem quer viver a sua forma e maneira, a sua independência, se ilude em achar que na fraqueza obterá a força do Senhor. Se ilude em achar que não vai se cansar, vai se esvair. Mas o coração que já entendeu, precisa do Senhor até para respirar, e que olha para Ele quando bate o dia mal, quando a circunstância não é boa, mas se apega no Senhor. O Senhor é bom. É um refúgio em tempo de angústia. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. É esse olhar que temos que ter esse ano. Que 2025, que os fatores externos, eles não venham de forma alguma, não irão, se assim a gente conseguir entender isso aqui, nos abalar no percorrer. Que nós consigamos viver em 2025 obras e coisas ainda maiores, no tocante a Deus, do que nós vivemos neste ano. Que nós cresçamos em graça, em conhecimento, que nós cresçamos na fé, que nós possamos amadurecer no Evangelho, amadurecer na certeza, que seja um ano de experiências maravilhosas com Deus, e na nossa vida também, porque é uma coisa que vai puxando a outra. Mas que tenhamos em mente sempre isto: o Senhor é esse Deus majestoso, poderoso, forte, esse farol que nós precisamos olhar, e que é a nossa fonte de força. Que nós possamos ir nessa fonte inesgotável com um recipiente digno e aceitável do Senhor, que recebamos tudo que tem da parte dele. E cessemos essa ideia de ir a Deus com uma xicarazinha pequena. Não será o suficiente, não é para mim nem para você. Mas que possamos ter essa esperança. O povo ia com uma situação difícil, mas Deus está falando assim: mas se eu for com vocês, tudo vai dar certo. Meu amado irmão, se o Senhor estiver contigo neste ano de 2025, tudo vai dar certo. Se o Senhor estiver na sua vida neste ano que está por vir, não temas, Ele vai te fortalecer. Se o Senhor estiver contigo, meu irmão, neste ano, e você com Ele, não turbe o teu coração, Ele vai te dar força. Aleluia. Ele vai te dar energia. Tenha isso no coração. Façamos o que temos que fazer. Porque Deus nunca falha naquilo que Ele faz. E se Ele conta o poder majestoso do Senhor abrange toda a terra, Ele não vai deixar você se o teu coração claro. Busque-o, encontre-o, e que de fato nosso ano seja melhor. Lá fora não vai ser, mas aqui tem que ser de maior intimidade com Deus, aprimoramento em Deus, fortalecimento em Deus, porque não se cansa e nem se fadiga aquele que espera no Senhor. Amém? Vamos agradecer.